Teve sangramento, teve medo, teve muito choro, muita fome, muito enjoo. Bem-vindos ao diário do primeiro trimestre da minha gestação. Dane-se o emprego, o salário, o patrão. Dane-se o medo, a loucura, a razão. Dane-se a moda, se é brega ou Armani. Dane-se tudo que não tiver dane. Só penso nela, quem é ela, o nome dela. Sim, pessoal, eu estou gravidinha, né? Pra quem não sabe, vou deixar aqui o card do vídeo onde eu conto sobre a gravidez pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouquinho dessa barriga. Ainda meio tímida. Hoje eu estou de 19 semanas, quase 5 meses, e somente hoje eu consegui parar aqui para gravar para vocês um diário de como foi meu primeiro trimestre. E eu quero gravar trimestre a trimestre contando para vocês como foi. Bom, logo no iniciozinho ali da descoberta da gravidez, quando eu tava com 5 semanas, eu tive um pequeno sangramento. E por mais que eu não tivesse ficado muito assustada, porque foi um corrimentozinho marronzinho, assim, claro. Eu tava conversando com uma amiga minha, contei, ela falou, olha, fala com a sua médica, né? Então minha médica falou, né, todo corrimento tem que ser observado. O marronzinho, ele é sinônimo de sangramento, sim. Então ela me passou uma medicação, que é o Ultragestan, que é um medicamento para segurar o bebê, para eu tomar até eu fazer a primeira consulta, o primeiro ultrassom, né? E eu confesso para vocês que eu fiquei bem assustada. Mãe de primeira viagem, não imaginava que eu teria que tomar uma medicação que fosse contra-abortiva. E foi só um dia, pouquinho sangramento, usei essa medicação até fazer o primeiro ultrassom. E a primeira ultrassom, gente, assim, foi um alívio muito grande. Saber que tá tudo bem, conseguir ouvir o coraçãozinho do bebê. Eu fiz com 6 semanas e 3 dias, já consegui ouvir ali o coraçãozinho. E tava tudo bem. Eles me explicaram que é normal nesse comecinho de gestação. E a gente precisa observar a quantidade. Se você não tá tendo muita dor, provavelmente foi um sangramento de nidação, que é quando o óvulo se implementa ali no útero, pode ter algum escapezinho de sangue. Então passou tudo bem. Continuei minhas consultas, tive bastante enjoo no primeiro trimestre. Não cheguei a passar mal nenhuma vez, assim, de ter que vomitar, mas todo o cheiro me enjoava muito. Então eu não pude mais cozinhar, tive que parar de fazer comida. Cheiro de alho refogando, gente, era a pior coisa pra mim. E como a gente seguiu com as viagens, às vezes eu parava pra almoçar em restaurante self-service, o cheiro da comida era um terror pra mim. Também tive que parar de usar meu perfume porque eu não gostava mais do cheiro. Se eu abraçava alguém que tava com cheiro de perfume muito forte, eu também ficava enjoada. A sorte é que eu não enjoei do perfume do meu marido, nem do perfume, nem do cheiro dele mesmo. Era uma coisa assim que não me fez enjoar. Mas esses enjoos, assim, continuaram bem intensos. Eu achei que com 12 semanas ia passar, mas não passou. Meus enjoos foram embora com 15 semanas. Depois de 15 semanas, agora eu já tô conseguindo voltar a cozinhar, já tô conseguindo não sentir mais aquele enjoo, aquele mal-estar. Porém, não consegui voltar a usar o meu perfume e outros cheiros, assim, muito doces, muito forte. Cheiro ainda de alho refogando, ainda é uma coisa que me enjoa. Mas, por enquanto, aqueles enjoos mais fortes já passaram. O sono e a indisposição no primeiro trimestre, gente, também é uma coisa muito forte. A gente se sente extremamente cansada, indisposta. E não é coisas de outro mundo. Por mais que eu não fizesse nada no meu dia, eu me sentia muito cansada. Mas é extremamente natural, porque o nosso corpo, ele tá trabalhando para gerar uma vida. Então imaginem só quanta energia a gente não precisa para fazer isso. Então, mesmo parado, o nosso corpo tá trabalhando. Então eu sentia bastante cansaço, bastante indisposição, mas eu não tive aquele sono gigante que muitas pessoas falam, né? Que o sono da gestante ele é incontrolável. Nas primeiras semanas, ali, acho que até umas 8 semanas, eu ainda senti um pouco de sono à tarde, principalmente depois do almoço. Depois já começou a ficar normal, assim. Então, senti muito cansaço, mas sono não senti tanto, de ter que dormir. Autoestima. Gente, a parte da autoestima foi uma parte muito difícil pra mim. Agora está melhorando, mas ainda foi bem difícil. Por quê? Eu tive que parar de pintar o cabelo, né? E pra quem é ruiva sabe o quanto um ruivo retocado ajuda na nossa autoestima. Até agora eu estou com o cabelo pintadinho, ó, porque eu pintei meu cabelo com 19 semanas. Então, eu esperei passar o primeiro trimestre. Procurei uma tinta que não tinha nem amônia, nem chumbo, nem uma série de outros componentes que a minha médica me proibiu. E achei uma tinta para conseguir pintar meu cabelo. Então agora estou sentindo a minha autoestima melhor. Mas no comecinho me incomodava muito o tamanho da minha raiz,
o cabelo desbotado. E no primeiro trimestre você vê o seu corpo mudando, mas você ainda não se sente muito grávida. Então você não vê uma barriguinha de grávida. Eu me sentia muito inchada, parece que eu tava gordinha e meu cabelo tava feio. E a única coisa que ficou boa na minha gestação foi a minha pele, gente, porque não tive espinhas, tô cuidando bastante, usando bastante protetor solar, hidratante, mas a única coisa que ficou boa foi a minha pele, mas eu senti a minha autoestima muito, muito, muito prejudicada, principalmente por conta do cabelo, por conta do corpo, as roupas parando de servir, você ficando com seu guarda-roupa limitado, tendo que mudar muitas vezes o seu estilo de roupas. Então isso pra mim foi bem difícil também. Quando eu finalmente cheguei nas 12 semanas, né, concluí o meu primeiro trimestre e fiz a minha ultrassom morfológica, que eu acho que é o que toda gestante mais espera, assim, foi como se tirasse um grande peso das minhas costas. A minha ultrassom morfológica de 12 semanas foi tudo perfeito, assim, tudo dentro do esperado. Medida da transnucal, medida do abdômen, ossinho do nariz formado, tudo que é esperado. E além disso, também estava com um bom irrigamento no útero, no colo do útero. Não tenho chances de ter, assim, tem um risco baixíssimo para pré-eclâmpsia, que isso também é detectado nessa primeira ultrassom de primeiro trimestre. Então foi como se tirasse um grande peso das minhas costas. E a gente sabe que a chance de abortos espontâneos e naturais no primeiro trimestre é muito grande. Então a gente passa essas 12 semanas contando dia após dia para saber se tá tudo bem, se a gente vai conseguir vencer esse período. Não que após as 12 semanas não tenham riscos, mas é um risco mais baixo. Então, vencer as 12 semanas é assim, sensacional. Isso é só quem é grávida vai entender. E da parte emocional, o que eu posso dizer para vocês é que, por mais que a gente tenha suporte familiar, que eu tenha muitas amigas que já foram mães, que eu tenha um esposo assim super atencioso e dedicado, o primeiro trimestre ele é muito solitário. É muito angustiante por conta desse medo da perca do bebê, por conta do medo de não estar tudo bem, pelo medo de não saber se você vai dar conta, de não se reconhecer, um medo de se perder muito grande, né? De ver você mudando ali, ter medo dessas mudanças. Então, esse primeiro trimestre, ele é bem solitário. Então, o que eu digo é que vocês acolham mãezinhas, principalmente de primeira viagem, que estão nessas primeiras semanas, porque é um período muito delicado, onde a gente não se vê ainda grávida e sente muito medo. Mas, graças a Deus, vencemos esse primeiro trimestre. E estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês, né, essas minhas experiências, o que a gente teve. E falar para vocês que agora, né, já estamos ali anotando tudinho para contar para vocês no diário do segundo trimestre, que eu já adianto para vocês que teve sustos também, teve bastante choro, já teve bastante desejos, fome, mas eu vou contar tudo isso para vocês daqui a algumas semanas, quando eu fechar o segundo trimestre. Então, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais de como que foi esse primeiro trimestre de gestação por aqui, do nosso tão amado, nosso menino Fernando. Deixa aqui seu like, deixa seu comentário também sobre se você queria saber alguma coisa desse primeiro trimestre, como foi para você que já gerou, né, passar por esse período, que eu vou adorar responder. Se você ainda não me segue no Instagram, já me segue no Instagram também, compartilha esse vídeo e até o próximo. Dane-se o medo, a loucura, a razão. Dane-se a moda, se é brega ou Armani. Dane-se